E recentemente eu terminei de ler esse livro aqui, A Vida de Paulo Ronay. E esse livro ele foi anunciado no final do ano passado, que pela editora Todavia, sabe, que decidiu publicar essa biografia do tradutor, né, Paulo Ronay. E eu fiquei muito interessado nessa biografia, porque meu encontro com o Paulo Ronay se deu de uma maneira assim bem tangencial. Eu fui tangenciando algumas obras que pouco a pouco foram me conduzindo ao trabalho de tradução dele. Eu em 2015, 2016, eu li pela primeira vez um Balzac na minha vida. Eu li As Ilusões Perdidas. E foi uma leitura assim que eu gostei muito, porque eu ficava pensando que a literatura de Balzac fosse alguma coisa muito difícil, que ele, um autor que escreve do século XIX. Balzac morre na primeira metade do século XIX, né? Um autor que falece, eu não me recordo, 1850, não recordo. Sabe? Mas ele é um autor da primeira metade do século XIX, toda a obra dele foi construída nesse período, e eu pensei que seria um texto maçante, meio pesado, alguma coisa mais clássica, né? E me surpreendi muito com Ilusões Perdidas, vendo o quanto aquele livro era dinâmico, era divertido, era atual, numa discussão sobre uma crítica ao jornalismo, uma crítica à sociedade francesa da época. E eu comecei a procurar sobre Balzac. E quando eu comecei a procurar sobre Balzac, eu adquiri essa coleção daqui, a Comédia Humana. Essa aqui a Comédia Humana consiste em 17 volumes dessa grossura, cada um desse calibre. E foi publicado integralmente no Brasil na década de 50. Foi um período, né? Começou na década de 50, se não me engano, e depois foi reeditado recentemente pelo selo da Biblioteca Azul. Sabe? Foi até o volume 9, pela Biblioteca Azul, não prosseguiram, tá? Mas eu comprei os 9 volumes da Comédia Humana, né? Curioso que eu fiquei com a obra de Balzac. E quando eu abro, eu encontro assim: orientação, introduções e notas de Paulo Ronay. E eu fiquei interessado, quem que é Paulo Ronay? Esse homem ficou responsável pelo processo de tradução, pela equipe de tradução de toda a obra de Balzac. Nesse processo, eu comprei também Balzac e a Comédia Humana, de Paulo Ronay, né, onde ele apresenta algumas discussões, alguns estudos sobre a obra de Balzac. E quando a editora Todavia anunciou no final de 2019 que iria publicar uma biografia de Paulo Ronay, eu fiquei muito interessado. E o livro me chegou na quinta-feira passada. No sábado eu abri só para dar uma olhadinha, e ontem ele já estava lido. Ontem foi terça-feira. Tá? Foi um livro que me arrebatou, porque a trajetória do Ronay ela é muito inspiradora, né? E a autora aqui ela tem acesso a muito material pessoal do Ronay, com a família dele, né? A cartas que ele escreveu para as amigas, a diários que ele deixou, e o primeiro diário que ela tem acesso é um de 1928, quando o Paulo Ronay ainda estava na Hungria, e o nome dele era Paul Ronay, né? Depois ele muda para Paul Ronay, e quando vem para o Brasil ele assume Paulo Ronay. E esse livro, ela conta a trajetória dele desde os 20 anos de idade
quando ele era estudante, conseguiu uma bolsa de estudos na França, e ele se aperfeiçoa em francês, em latim, estuda italiano e começa a se encantar por traduzir obras do francês para o húngaro, né? Ele vem da Hungria. E nesse processo, né, como ele também tem o trânsito no latim, ele tem alguns contatos com trabalhos de literatura brasileira. E ele acha muito interessante a literatura brasileira porque ela tem algumas aproximações com o húngaro, mesmo o húngaro tendo tantas consoantes e o português tantas vogais, né, ele vê algumas construções muito próximas com o húngaro. E ele começa a se interessar. E aqui é narrado como o interesse de Paulo Roney pela literatura brasileira salva a vida dele. Porque nos 10 anos seguintes, né, de 28, quando começam a narrar a vida dele até o começo da Segunda Guerra Mundial, nós vemos o quanto a Hungria ela fica cada vez mais cercada por um crescente movimento antissemita, né, uma perseguição aos judeus, e o Paulo Roney acaba ficando restrito a um campo de trabalhos forçados, ele, vários conterrâneos dele, várias pessoas de convívio, engenheiros, advogados, escritores, várias pessoas da academia que ele convivia, de repente se viram em campos de trabalho forçado na Hungria, em campos que o trabalho era cada vez mais exigente. Ele dizia que às vezes a gente derrubava uma casa aqui para construir uma idêntica 5 metros à frente, que era um campo exatamente de esgotamento dessas pessoas, não era um objetivo trabalhos tão específicos, era esgotar o corpo dessas pessoas. E Paulo Roney, pouco a pouco, nesse começo de Segunda Guerra Mundial, ele estabelece um contato cada vez mais amplificado com escritores brasileiros, muitos deles diplomatas, a respeito de obras, começa a traduzir poesia brasileira, busca contato com brasileiros para mandarem para ele livros em português. Então era um homem que não conhecia português, que nunca viu ninguém falar português perto dele, porém com conhecimento de linguística, né, o conhecimento de outras línguas, ele começa a se apropriar do português e verter, fazer a tentativa de trazer essa língua de um país tão distante para a Hungria. E esses contatos, né, e aqui é bem narrado um conjunto, fica um período bastante intenso desse livro, que esse livro se concentra entre 1928 e 1961, se estende até 92, mas assim, o período desse livro mescla o período de transição de Paulo Roney da Hungria para o Brasil. E aqui é uma história de superação. Você vê o quanto o Paulo Roney ele luta. E ele luta com as armas da literatura, ele luta com as armas do trabalho, ele luta com a habilidade dele de tradução para conquistar um espaço de liberdade, tá? Para conquistar um espaço de reconhecimento e de valor. Tanto é que ele não vai para o Brasil como refugiado político, ele vai para o Brasil convidado pelo Ministério da Cultura. Sabe? Ele consegue angariar alianças, aliados, amigos, simpatizantes a partir do trabalho dele com a literatura brasileira. E isso salva Paulo Roney. Tá? Salva Paulo Roney da morte, como muitos amigos deles, muitos dos parentes dele tiveram em campos de concentração. E o marcador dessa história atravessa essa trajetória, e quando ela conta sobre as formas como Paulo Roney ele vai se envolvendo com a literatura brasileira, tanto na Hungria quanto ele consegue chegar ao Brasil, né, a gente tem também a trajetória do Roney no contato com emergentes dessa literatura. Ele fica amigo pessoal
de Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Aurélio Buarque de Holanda, Guimarães Rosa, outros tantos, sabe, que aparecem muito bem elencados no decorrer desse livro. Tanto é que Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade e Aurélio Buarque de Holanda são padrinhos de duas filhas de Paulo Roney. Né? Então aqui a gente tem inclusive uma discussão interessante sobre a questão da imigração, da vivência do imigrante, da sensação de deslocamento, de desterritorialização que o imigrante vive e a luta que ele tem de reinventar o mundo. Que não adianta um imigrante que mantém-se na saudade, ele acaba morrendo. Então ele tem que se compor com a nova realidade, ele tem que se compor com o novo mundo que o acolhe. E isso Roney faz. Tá? E acolhe, se compõe por conta da literatura. A literatura abre os contatos, abre as alianças, abre os vínculos, o que faz com que em 5 anos, mais ou menos, depois da entrada dele no Brasil, ele já está organizando ele começa a organizar essa tradução de Balzac, sabe? Um feito inédito, até então, na língua portuguesa, tá? De traduzir uma obra completa de um autor tão amplo quanto Honoré Balzac. E junto com essa discussão sobre a imigração, a gente tem também um debate sobre o quanto o governo de Getúlio Vargas contribuiu para que muitos judeus morressem. Principalmente no fato de que havia um documento secreto onde os embaixadores do Brasil eles estavam proibidos de abrir espaço para judeus virem para o Brasil, para darem vistos a judeus. Os judeus eram considerados como seres malquistos, justificando-se pelo fato de todos os países os perseguirem, ninguém querer a presença de judeus. Né? Então eles eram vistos como pessoas que sugavam a vitalidade de qualquer nação, que exploravam as nações, bem dentro de um ideário, né, de uma fantasia, hoje a gente chamaria de fake news, que foi se construindo em torno do povo judeu. E aí a gente encontra como o Guimarães Rosa, que ele trabalhava na Embaixada Brasileira no início da Segunda Guerra Mundial, como o Guimarães Rosa ele teve uma participação ímpar em salvar judeus. Ele salvou mais de 100 pessoas, sabe? Porque ele não tomou atitude direta, mas ele autorizou com que Araci, que trabalhava na Embaixada Brasileira na Alemanha, autorizasse vários vistos para os judeus. Tá? Então o Guimarães Rosa não poderia tomar frente nessa atitude, porque seria contra o governo, mas Araci, ela tomou frente e resolveu vários desses vistos. E aqui a gente vê um Paulo Roney tentando desesperadamente na Embaixada Brasileira na Hungria esse espaço, e a gente vê o quanto ele foi impedido pelo embaixador de conseguir esse visto. Um visto que foi tramado com outros amigos brasileiros, sabe? Que ele foi conquistando esse espaço de convivência. E é interessante também se notar a relação que Paulo Roney ele teve com Guimarães Rosa, sabe? A ponto de, depois da morte de Rosa, foi Paulo Roney que ficou responsável pela organização da obra do amigo. A família deixou essa responsabilidade de Paulo Roney. Então, quando você vê, por exemplo, livros como Primeiras Histórias, você encontra prefácio de Paulo Roney. Quando você vê livros como Corpo de Baile, tá? Também de Guimarães Rosa, você vê prefácio de Paulo Roney. E Paulo Roney foi um dos primeiros a reconhecer a genialidade de Guimarães Rosa
no trabalho que ele fez em Grande Sertão Veredas. Ronay, ele inclusive fala que o leitor ele tem que superar a dificuldade inicial, ele tem que seguir junto com o autor, confiar no autor para encontrar a genialidade dessa obra ímpar, provavelmente na literatura mundial, que é Grande Sertão Veredas. Isso foi dito no começo, nas primeiras manifestações em torno da obra de Guimarães Rosa, tá? Que mandou para o amigo autografado o livro para ele considerar. Então a gente vê a inserção de Paulo Ronay fica uma forma bastante orgânica na literatura, e pensando que é um húngaro, que até os 26 anos não sabia português e que se torna não apenas o tradutor, mas o consultor literário de grandes escritores brasileiros. Inclusive, Paulo Ronay ele tem uma contribuição muito interessante para o Brasil, porque ele traduz vários contos húngaros e vários romances húngaros para o Brasil. Sabe? Um exemplo desses é esse clássico aqui, já Os Meninos da Rua Paulo, que teve uma produção recente pela Kozak Naif e agora, se não me engano, pela Companhia das Letras. E ele também fez com Aurélio Buarque de Holanda um conjunto de 10 volumes que, se não me engano, foram 40 anos de trabalho, chamando Mar de Histórias, onde ele apresenta a tradução de centenas de contos mundiais. Ele e Aurélio, eles organizam essa tradução, que são contos egípcios, contos turcos, contos franceses, americanos, de vários países, sabe? Trazendo para o Brasil um universo literário que era então inédito na nossa nação. Então a contribuição dele é uma contribuição bastante singular para o campo da literatura que se pratica e que se praticou, que se pratica no Brasil. Eu penso assim que é um livro que marca muito a concepção da superação, do trabalho e principalmente da qualidade das amizades construídas por Paulo Ronay no Brasil, que fazem dele um homem que multiplicou o mundo. Multiplicou no ato da tradução, mas também o multiplicou no ato da dedicação, porque é um livro que mostra uma pessoa de luta, uma pessoa de enfrentamento e uma pessoa que não desiste das possibilidades de vida, das possibilidades de construção que a existência lhe traz. Então eu sugiro para vocês a leitura desse livro, mesmo que você não conheça o trabalho de Paulo Ronay, porque depois que lê-lo você se interessará. Eu aposto com isso. E ao final desse livro há uma passagem que eu acho muito interessante, que eu acho que traduz bastante a mensagem que a autora quer passar. Talvez pelo seu sentido de universalidade, as conchas tenham se transformado numa espécie de símbolo para Paulo Ronay e se espalhavam pelas superfícies de vidro dos aparadores e gavetas de sua biblioteca. As conchas, que não conhecem fronteiras, não têm território, que habitam o mar absoluto, são um emblema da existência desse humanista de largas fronteiras e que, em seus poucos mais de 50 anos de vida brasileira, articulou-se entre várias línguas com várias referências culturais. Costurando pontas com a linha resistente da palavra que traduz, narra, une tempos e geografias, que preserva, engaja e constrói novas narrativas para si e a partir do outro. Paulo se empenhou em fazer da literatura um espaço de diálogo universal a despeito de todas as diferenças que enfrentou, das contingências humanas, da geografia, da aparente incomunicabilidade. Paulo Ronay
foi um homem contra Babel.